Correio, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Jorge Gauthier e nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Um espaço reservado aqui no Instagram do Jornal Correio, toda terça-feira, para a gente poder falar sobre saúde, sobre cuidado e bem-estar. Estava de férias, passamos uns 30 dias aí sem ter o programa, mas recomeçamos hoje com uma programação especial aí ao longo desse mês de abril para matar essa saudade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que envolve a pandemia, mas também envolve a questão hormonal e a questão sexual. Nós vamos receber hoje aqui no nosso programa o médico Jorge Valente para falar sobre como essa pandemia toda que a gente está vivendo há mais de um ano pode interferir na vida sexual e como a gente pode tratar isso. É uma questão hormonal? É uma questão psicológica? Quais os cuidados devem ser tomados? O Jorge Valente ele é médico integrativo, formado aqui pela UFBA, com residência em ginecologia. Ele foi delegado regional da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina e é membro vitalício da Associação de Uroginecologia Internacional. O Dr. Jorge tem mais de 20 anos de experiência em implantes hormonais, foi diretor médico do CEPAR, enfim, é uma pessoa que sabe bastante, já vi que ele já entrou aqui, então vou já convidá-lo para a gente começar o nosso bate-papo. E se você tiver qualquer pergunta sobre o assunto, você já pode mandar aqui nos nossos comentários, que o Dr. Jorge assim perguntas para ele. E também você pode deixar aqui onde tem essa interrogação, só para colocar a sua pergunta que a gente vai respondendo aqui ao longo dos próximos 60 minutos. Deixa eu só voltar aqui a fazer a solicitação para o Dr. Jorge. Pronto. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, estar com o pessoal aqui no Instagram do Correio, para a gente tirar essas dúvidas sobre as alterações hormonais no pós-Covid, sobre essas interações que são dúvidas muito frequentes, tanto aqui no consultório quanto dos meus seguidores. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Nossa. E a gente tem sido acostumado, né, doutor, a falar sobre as questões de Covid, obviamente, com todo o respeito e com todo o cuidado que a gente tem que ter nesse momento que a gente está vivendo, num volume altíssimo de mortes e grandes consequências respiratórias, físicas, mas a gente não pode subestimar também essas outras questões relacionadas à saúde, inclusive a saúde sexual, visto que essas coisas também interferem no funcionamento do corpo de uma maneira geral, né? Depois que a gente anunciou aqui que a gente ia receber o nosso programa, eu recebi dezenas de mensagens de pessoas se identificando com essa situação, né? Dessa tensão de usar máscara, de morte, de perder emprego, de todo esse contexto, né? E eu queria começar justamente falando disso, né? É possível deixar isso de fora de um momento de um ato sexual com outra pessoa, ou mesmo individualmente, né? E se é possível, como fazer isso, né? Veja só, Jorge, e esse impacto da pandemia, ele não é só para o paciente do pós-coronavírus, que como a gente vai falar aqui, muitas repercussões sistêmicas que esse vírus causa, pode afetar níveis hormonais, levando a disfunções sexuais, a possibilidade de infertilidade e tudo mais. Mas mesmo aquela pessoa que não se contaminou, um dos fatores que levam a problemas sexuais para qualquer pessoa, independente do momento de vida que ela está, é a saúde psicológica. E isso é um dos pontos mais afetados na pandemia. O que eu recebo no meu consultório, onde a gente tem um foco na medicina integrativa de mais frequente, são pessoas que estão completamente fora do seu equilíbrio emocional. Pessoas que canalizam isso para comida, então vem com excesso de peso. Pessoas que canalizam isso em outras situações de vícios. Então, há o impacto do confinamento, o impacto das incertezas que você falou, de emprego, de segurança, de como vai ser o rumo da vida dessa pessoa, porque a gente está cercado de incertezas nessa pandemia, até que todo mundo consiga estar vacinado e livre disso, faz com que gere um impacto psicológico que vai afetar todas as searas da vida dessa pessoa, inclusive a seara sexual. Assim, quando é que a gente consegue identificar, doutor? Eu vi que já tem muita gente aqui falando, né, que está sentindo que o fogo diminuiu e etc.
quando identificar que é uma questão hormonal ou só psicológica, e se é possível separar também, né, uma coisa da outra? Na realidade, assim, os sintomas de disfunção sexuais muitas vezes são muito parecidos, independente da causa. E para a gente evidenciar que essa causa hormonal, a gente precisa estabelecer em que níveis estão esses hormônios. E isso a gente faz através de um exame de sangue, onde a gente vai coletar os níveis hormonais daquela pessoa e ver se eles estão adequados. Se a gente percebe que você tem uma pessoa que tem níveis hormonais adequados e tem sintomas de disfunções sexuais, a causa não é a deficiência de hormônio. Então a gente tem que investigar as outras possíveis causas, dentre elas esse impacto psicológico que esse momento de pandemia pode ter. Assim, esses ajustes, doutor, eles só podem ser feitos com medicamentos? Eu vi que algumas pessoas aqui, exemplo do Alan Salles, ele citou já o nome de um remédio. E aí peço desculpas a todo mundo, quem acompanha nosso programa sabe que eu não cito o nome de remédio aqui para não estimular a automedicação de ninguém. Mas esse tipo de medicamento, ele realmente é necessário? Aquele que tem aquele famoso, que tem a cor do céu e outros parecidos e tal, são remédios que podem ser utilizados para auxiliar e por todo mundo? Ou quais pessoas devem e podem utilizar esse tipo de medicação? Bem, em primeiro lugar, quando você tem disfunções hormonais, você tem que saber qual é a causa. Eu não estou analisando agora a pandemia, estou analisando como um todo. Em grande parte das vezes, o que você pode encontrar é alguém com algum defeito na fabricação do hormônio. Por exemplo, no homem, alguém que tem uma varicocele, e isso faz com que ele diminua a produção de testosterona. Na mulher, ela está usando uma pílula anticoncepcional. Então, na maioria das vezes, resolver o problema que está causando essa má produção vai restabelecer a normalidade. Muitas vezes, a própria alimentação, porque você precisa de matéria-prima para fazer os hormônios sexuais. Alguém que tem uma dieta pobre em proteínas, em gorduras boas, em bons carboidratos, tem deficiências de alguns minerais, de vitaminas, podem ter as suas deficiências hormonais aliadas a uma má alimentação. Então, na grande maioria das vezes, o primeiro passo é tentar corrigir tudo aquilo que possa estar causando essa deficiência. E quando isso não é possível, ou quando, por exemplo, a mulher que entrou na menopausa, um homem que está no momento de deficiência androgênica com mais idade, em que essa função da normalidade da glândula produtora não vai poder ser feita, aí sim pensar na possibilidade de uma reposição. Os inibidores da fosfodiesterase, que é essa medicação citada, eles têm uma função específica. Por quê? Porque, na realidade, isso não tem muita relação com a libido, e sim com a qualidade da ereção. Para o homem ter ereção, é necessário ter vasodilatação nos vasos penianos. E a parte que reveste o vaso, a parte interna do vaso, que a gente chama de endotélio, é a mesma no pênis, no coração, no cérebro, em qualquer lugar. Então, quando você tem disfunção do endotélio, que você tem diminuição da produção do óxido nítrico, que é um vasodilatador natural, isso pode fazer com que esse pênis não se encha e essa pessoa não tenha ereção. Então, nesses casos em que há diminuição desse tipo de vasodilatador, a utilização do inibidor da fosfodiesterase vai corrigir o problema e vai melhorar a vascularização, porque vai corrigir o defeito endotelial. E uma coisa muito importante, como eu falei, o endotélio é o mesmo no corpo todo. Então, um homem que tem disfunção erétil, e que essa é a causa, isso pode ser uma ponta do iceberg para você investigar o coração dessa pessoa. Porque se ele tem problema no endotélio do pênis, ele pode ter no endotélio da coronária. Então, essas medicações têm indicações específicas, que é justamente melhorar a vasodilatação para melhorar o enchimento do pênis e, com isso, melhorar a qualidade da ereção. Perfeito. Eu vou começar aqui a trazer a pergunta de alguns leitores que nos mandaram, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Uma delas é a Vânia, ela tem 52 anos e falou que tem 15 anos de casada. Ela fez um relato bem extenso, eu vou dar uma resumida aqui. Ela falou que desde o começo da pandemia ela só conseguiu fazer sexo com o marido 3 vezes. Ela diz que não sente vontade. Ela pergunta se isso pode ser um desinteresse do casamento, aí ela até brinca, né, tipo, por ver ele de cirolo o dia todo dentro de casa, ou se é uma questão hormonal, que ela diz que ele procura, mas que ela não consegue.
muito difícil a gente responder sem ter uma avaliação individual criteriosa, sem ver os exames, sem ter uma entrevista. Mas é possível que as duas coisas sejam a causa, separadas ou juntas. Porque realmente quando você está num ambiente de confinamento, acontecem mais brigas, porque você vê a pessoa por mais tempo, aí você às vezes enxerga mais os defeitos daquela pessoa. E a mulher, diferente do homem, ela tem o desejo sexual como algo que é um plus. Ela precisa estar bem de cabeça para querer ter sexo. Já o homem não. O homem, às vezes, ele quer ter sexo para ficar bem de cabeça. São coisas completamente diferentes. Então, o sexo pode ser o ansiolítico do marido dela, que ele tem relação e isso faz ele relaxar e ficar bem. Mas isso normalmente não funciona para a mulher. A mulher precisa estar bem de cabeça para querer ter sexo. Então, as duas coisas podem estar acontecendo. Tanto a parte psicológica, como alguma rusgazinha da relação, mas pode ter um fundo hormonal. Mas isso a gente não tem como saber sem fazer uma avaliação individual dela. É porque no fundo, né, todo mundo, eu acho que não existe uma pessoa, a não ser quem não acredita que a pandemia existe, que aí é a pessoa que tem algum problema cerebral, é outro tipo de programa que a gente teria que fazer. Mas todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba se preocupando, né? Tipo, seja pelo uso da máscara, pelo um parente, pelo um familiar e etc. Eu sei que, no caso, é muito difícil, a gente, como você explicou, né, de identificar se é uma questão hormonal ou não. Mas, caso seja identificado que seja uma deficiência hormonal, como é que pode ser feito esse ajuste, né, para melhorar? E se esse ajuste... Ela tem 52 anos, né? Pelo que você falou no início. Então, assim, por isso que existe essa possibilidade bem forte, porque ela está na faixa etária do climatério, que pode até já estar na menopausa. Então, as pacientes que estão na menopausa, a gente faz a correção dessa deficiência hormonal por reposição. Todos os estudos mostram que o correto é você fazer sempre que possível, que você identifique que aquela paciente tem indicação e não tem contraindicações, usar um hormônio que seja que tem uma estrutura molecular similar ao que o ovário dela produz, que alguns chamam de bioidênticos. E essa reposição nunca ser por via oral, ser por via transdérmica, porque a via oral impacta em alguns efeitos colaterais pela primeira passagem pelo fígado e pode causar distúrbios na cascata de coagulação, aumentando o risco de trombose e coisas do tipo, o que não acontece quando isso é feito pela via transdérmica. Então, as principais maneiras de se fazer reposição hormonal são com hormônios bioidênticos em doses fisiológicas pequenas por via transdérmica, que pode ser por gel ou por implante. São, normalmente, as principais opções. E, obviamente, gente, isso só pode ser feito com a recomendação médica, com todos os exames feitos. Não inventem de comprar aí em lugares inadequados e fazer uso, porque isso pode causar um efeito completamente inverso. Já o implante eu falo com tranquilidade, porque ninguém compra sem prescrição. E mas, a gente está falando de algo o povo genérico, tem arte. Não está falando de algo específico. A gente sabe que o povo tem arte nesse mundo, então é bom a gente sempre reforçar para que as pessoas procurem os profissionais especializados para fazer qualquer tipo de acompanhamento e tratamento. Por isso que eu falei no início, a gente identificou que a paciente tem indicação e afastou que ela não tem nenhum tipo de contraindicação. Esse é o primeiro passo, é a avaliação. Perfeito. Eu vou trazer agora, doutor, uma pergunta de Rodrigo. Ele tem 30 anos. Ele falou que está em isolamento desde o início e que tem se masturbado excessivamente. E ele falou que tem receio de quando voltar a ter relações sexuais com outra pessoa, que ele desenvolva ejaculação precoce. Ele pergunta se é possível controlar isso com hormônio ou com algum tipo de terapia ou algum tipo de técnica para evitar que ele desenvolva a ejaculação precoce. É possível desenvolver pelo excesso de masturbação ou não? O que a gente vê na prática, nos estudos, é o contrário. É se utilizar da masturbação para reduzir a possibilidade de ejaculação precoce. E para isso existem técnicas em que você se masturba e nunca chega até o orgasmo. Quando você está próximo, você para, tem um delay e volta de novo. Então existem técnicas de aprendizado justamente para que você, com a masturbação, consiga vencer a ejaculação precoce. Alguns estudos mostram
que as pessoas em confinamento, uma parcela delas, aumentaram até a sua avidez sexual, principalmente homem. Por quê? Como eu disse a você, às vezes a pessoa canaliza o estresse para aquilo que ela tem como vício, e tem pessoas que têm o sexo como vício. Então, eu não acho que ele vai ter problemas com relação à ejaculação precoce, mas eu acho que é um problema esse excesso de masturbação. E muitas vezes uma terapia pode ajudar nisso. Saber distinguir tudo, o que está ocasionando, qual o gatilho que está levando a isso. Porque as pessoas têm a tendência em momentos de estresse, de ansiedade, serem levados por gatilhos que levam à elevação da dopamina, que é o hormônio do prazer. E a comida leva a isso, o sexo leva a isso, drogas levam a isso. Então, as pessoas recorrem para o mesmo mecanismo com armas diferentes. Nesse caso dele, está sendo a masturbação. Então, o que eu acho que pode fazer isso, mesmo em confinamento dá, porque hoje em dia a grande maioria dos psicólogos atendem por videoconferência, é um acompanhamento psicológico para poder fazer algo que melhore essa compulsão sexual. E aproveita também que está sozinho para conhecer o próprio corpo, né? Para poder encontrar um time melhor, e isso vai ajudando no processo. Certamente no próximo encontro sexual vai ter uma melhor qualidade, né? Ainda na linha de ejaculação, doutor, nesse final de semana teve uma live do cantor Leonardo, não sei se você chegou a ver esse assunto. Ele participou de uma live, enfim, na brincadeira, né? E acabou revelando uma situação que ele disse que estava tendo relações sexuais com a esposa há algum tempo, mas que não conseguia ejacular. Ele falou que sentia como se estivesse tendo um orgasmo, mas não conseguia ejacular. E que depois de vários meses, que ele conseguiu ter uma ejaculação bem reduzida. 3 pessoas mandaram perguntas para a gente, citando situação semelhante. E falando que um dos nossos leitores, que é esses, eles pediram para não falar o nome, ele falou que depois que perdeu o emprego, isso começou a acontecer. Ele tem o ato sexual, mas não consegue ejacular. É o momento, no caso, de procurar um atendimento especializado, ou isso é comum? Não, isso é o momento de você procurar um atendimento especializado. Isso não é comum. Isso é um desvio da normalidade, que é você ter o prazer sem orgasmo. Como a mulher que não consegue alcançar o orgasmo, é mais frequente. Existem homens também. Vários problemas podem levar a isso, desde problemas psicológicos até problemas físicos. Por exemplo, alguns homens pós-vasectomia, isso pode acontecer, porque ele tem o que a gente chama de ejaculação seca. Quando você corta o canal deferente, isso pode reduzir bastante o volume ejaculado durante a relação sexual. E existem algumas alterações anatômicas que podem levar a isso. O uso de algumas medicações, existem alguns remédios que diminuem o volume de produção de espermatozoides, alguns antidepressivos, alguns antipsicóticos. Então, assim, é necessário que ele vá ao especialista para fazer a investigação do porquê isso está acontecendo, porque isso não é o normal. Nesse caso, doutor, a gente sabe que existe uma resistência muito grande dos homens procurarem atendimento médico em linhas gerais, né? Quando se fala de um atendimento urológico, já é mais ainda. Mas nesse caso aí é mais fácil. É isso que eu te falo. Quando mexe na potência sexual do homem, é a maneira mais fácil dele ir no médico. As outras coisas, não. Mas nisso daí ele vai. E aí, esse tipo de atendimento, doutor, é só com o urologista? Porque assim, a gente está falando aqui com um público bem diverso. O ideal nesse tipo de tratamento... Tem desde médicos que eu já vi aqui dando oi, etc., a pessoas que não têm esse conhecimento geral, né? Então, assim, no caso de alguém estar enfrentando algum tipo de dificuldade semelhante, é procurar um urologista, é isso? Sim, eu acho que quando assim, você tem um problema relacionado a essa parte sexual, o profissional mais habilitado para isso é o urologista. Óbvio, quando você tem, por exemplo, problemas hormonais no homem, quem faz medicina integrativa, o pessoal que tem práticas ortomoleculares, os endocrinologistas que lidam com hormônio, tem expertises para atuar. Mas nesse caso, é um caso bem específico, que pode envolver, às vezes, até intervenções cirúrgicas em determinados casos. Então, nisso, o profissional mais capacitado e habilitado é o urologista. Perfeito.
Uma outra leitora da gente, a Janaína, ela falou que está com Covid e isolada do marido em casas separadas. Ela disse que desde que foi diagnosticada com Covid, obviamente eles pararam de fazer as relações sexuais, e ela sente receio de quando voltar não ser a mesma coisa. E ela fala que já estava sentindo uma certa insegurança com relação a isso do casamento e tal. Para esses casais, doutor, que estão enfrentando, né, a situação de um estar contaminado ou mesmo os dois, o que pode ser feito, né, de ajuste, seja terapêutico ou medicamentoso, né, para que as relações continuem vigorosas, digamos assim, né, que tenha essa chama do relacionamento ainda continue ativa em funcionamento? Sim, é bem comum, depois da infecção pelo coronavírus, você ter depressão dos níveis de testosterona, tanto nos homens quanto nas mulheres. Por quê? Porque esse vírus penetra no nosso corpo por um tipo de receptor chamado de AC2, que é o receptor da enzima de conversão de angiotensina, que é muito presente no homem nas células de Leydig e de Sertoli que ficam no testículo, que são as que produzem espermatozoide e testosterona. Então, isso pode causar redução na produção de espermatozoide e de testosterona. E também nos ovários na mulher, podendo causar redução de estrogênio e de testosterona. Por isso, e normalmente isso é uma coisa fugaz, ou seja, acontece uns 2, 3 meses, depois se normaliza naturalmente. Pode acarretar em queda de libido, em queda de disposição, porque a testosterona e o estrogênio tem... O estrogênio na mulher mais de 400 funções, a testosterona mais de 200 funções. Então, desde o sono, da disposição, do humor, a testosterona é o hormônio com potencial mais antidepressivo que a gente tem no nosso corpo. Então, todos esses sintomas, inclusive a queda da libido, podem acarretar homens e mulheres no pós-Covid. Por isso, procurar um médico que tenha essa visão integrativa, que consiga melhorar o quê? A dieta, normalizar níveis hormonais, de vitaminas, conseguir facilitar o retorno à atividade física quando possível, porque a atividade física é um coadjuvante primordial para o restabelecimento dos nossos níveis hormonais. E, obviamente, uma boa parcela dessas pessoas vão precisar de auxílio psicológico, vão precisar de um psicólogo para, junto com o médico, que vai corrigir as disfunções orgânicas, corrigir as disfunções do ponto de vista emocional. E isso tudo, somado, vai favorecer ao restabelecimento de uma boa vida sexual para esse casal. E até nessa reflexão, né, doutor? Muita gente acredita que a Covid tem esse efeito somente respiratório, né? E cada vez que se pesquisa mais, tem se descoberto outras implicações desse vírus, né? Então, para além de qualquer coisa, é necessário ter esse cuidado para evitar um desgaste maior do corpo, né? Esse receptor existe em vários órgãos do nosso corpo e ele é muito abundante no endotélio, principalmente no endotélio pulmonar. Porque o que acontece? Quando o vírus ele se liga no receptor AC2, ele faz com que a angiotensina 2 não possa se ligar. E essa angiotensina 2 que tinha que se ligar para virar um produto anti-inflamatório, ela é um produto inflamatório. Então ela aumenta a produção de interleucinas, de interferon, que são produtos inflamatórios. E essa inflamação que vai levar ao risco de trombose, de coagulação e o aumento da permeabilidade dos alvéolos pulmonares, levando aos casos mais graves e intubação. Então, assim, hoje todos os estudos mostram que a causa da gravidade do Covid, que é a causa pulmonar, tem uma relação direta com a produção de citocinas inflamatórias. É uma hiperreação do seu sistema imunológico àquela penetração do vírus no receptor de angiotensina. Então, hoje, as linhas de tratamento estão justamente em tentar bloquear essa cascata de citocinas inflamatórias para que, com isso, reduzir a possibilidade de gravidade. Ainda nessa linha, doutor, uma outra... Assim, eu vou citar a Juliana, mas algumas pessoas falaram sobre isso. De que depois da recuperação da Covid, a respiração não é a mesma, né? O fôlego não tem sido o mesmo. A Juliana até falou que certa vez ela estava no meio do ato sexual e teve que parar porque não conseguia respirar. No caso dela, ela falou que sente que o casamento está indo para o ralo, né, por conta disso,
porque ela não consegue mais ser a de antes da Covid. Para casais que estão nesse contexto, né, doutor, o que, que pode ser feito? Tanto para esse reflexo, né, da Covid no corpo, quanto para a hora do sexo, né, até desse diálogo também, né, que às vezes falta. Algumas complicações da Covid podem durar até 6, 9 meses depois da infecção. E assim, dentre as causas do impacto sexual, está a mudança na hemodinâmica pulmonar, que é justamente isso que está acontecendo. Ela não está tendo, como se diz leigamente, preparo físico para a relação sexual. Que a relação sexual Uhum. pode ser considerada uma atividade física. Então, se você vai fazer uma Sim. corrida, se você vai fazer uma atividade física e você não tem preparo físico, o que acontece? Você fica esbaforido, você fica com a respiração muito ofegante e às vezes não consegue concluir. E é o que está acontecendo com ela. Ela, em primeiro lugar, tem que tratar essa parte, essa sequela pulmonar, né? Procurar um pneumologista, ver se tem indicação de fazer uma fisioterapia, algo que consiga otimizar essa função pulmonar para ela consiga voltar não só ao sexo, mas a praticar qualquer tipo de atividade física que eleve a frequência cardíaca e necessite uma resposta pulmonar melhor. E, assim, essas pessoas que, por conta do Covid, acham que estão acabando o casamento, na realidade, o que eu acho que acontece na maioria das vezes é que a pandemia colocou o holofote num problema que já existia e que estava jogado para debaixo do tapete. Então, muitas vezes, é rever tudo aquilo que está causando esse desgaste no relacionamento, que provavelmente não deve ter sido só por conta do Covid. Porque se você está bem no seu relacionamento, o fato da sua companheira não conseguir concluir a relação sexual porque não consegue respirar, é algo que vai fazer você se compadecer dela e não querer se afastar dela. Então, assim, rever essas coisas, às vezes um acompanhamento psicológico, uma terapia de casal, naqueles pacientes que têm disfunção orgânica, procurar um médico para restabelecer a normalidade de hormônios e tudo aquilo que possa estar causando esse impacto. Mas, assim, muitas vezes a pandemia está levando uma conta que já vinha de antes. E o que ela fez foi só fechar essa conta e não causar ela. Nesse caso, faz uma fisioterapia respiratória e pensa em trocar de marido. Que se ele não tá de apoio. E aí não é o doutor que tá falando, não, tá? Sou eu. Nesse caso aí, talvez o defeito esteja nele, Juliana, não em você. Outra questão que chegou, doutor, de muita gente também, e aí todo mundo que mandou pediu para não dizer o nome, então obviamente não vou falar, se existe algum tipo de complicação para que a pessoa infectada com o vírus ativo, né, tenha relação sexual. Existe alguma indicação, pode ou não pode? Obviamente que se a outra pessoa não tiver contaminada, eu imagino que não pode realmente. Mas se duas pessoas Veja estiverem só. contaminadas, elas podem ter a prática sexual? Bem, em primeiro lugar, a gente sabe que existem variantes do coronavírus. Então, duas pessoas estarem contaminadas não necessariamente podem ser pela mesma cepa. Então, elas podem se reinfectar se forem cepas diferentes. Assim, a depender da gravidade do caso, qualquer tipo de atividade física deve ser evitada para que você não piore, por exemplo, falta de ar, ofegância, coisa do tipo. Não existe nenhum relato em estudo que a troca de fluidos sexuais cause contaminação, por exemplo, como uma DST é propagada numa relação. Mas, obviamente, que uma relação sexual ela é complexa com beijo, com troca de fluidos orais, que é a principal causa de contaminação pelo coronavírus. Então, assim, a meu ver, não existe uma descrição na literatura com relação a isso, mas eu acho que a quarentena de 14 dias deve ser respeitada para as pessoas que têm coronavírus com relação à parte sexual. Ninguém vai morrer por causa de 2 semanas sem sexo. E muitas vezes, num momento como esse, o que você está querendo mais é carinho, é apoio, é ter alguém perto se você não está internado, se você está em casa, porque o que é que eu imagino? A pessoa que tem coronavírus, mesmo que não tenha nenhuma sintomatologia grave, mas como é uma doença que você sabe que levou já mais de 300 mil mortes no país, não tem aquele que não pense que ele pode morrer por conta daquilo. Então é um momento que normalmente a pessoa nem está pensando muito nessa parte sexual, no momento que ele está vigente da infecção. Então, assim, eu acho que o mais prudente seria, num caso desse, evitar.
Até porque, como eu falei, existem variantes, existem cepas diferentes, e os dois estarem infectados, você não tem a certeza que são pela mesma cepa. E o próprio fluxo respiratório, né? A gente sabe que mesmo Exatamente. pessoas que têm sintomas leves, em determinado momento a respiração pifa, né? Falando de forma leiga. Então E o vírus que pode causa acabar sintoma leve piorando. em você pode não causar leve em outra pessoa, porque a resposta é individual do seu sistema imunológico. Porque esse é o grande problema da pandemia. São aquelas pessoas que são transmissores assintomáticos, que é a grande maioria das pessoas que não apresenta sintoma nenhum ou sintoma muito leve, mas vai transmitir para alguém e pode matar essa pessoa para quem ela transmitiu. Então, por esse motivo, na vigência da infecção, eu acho que a relação sexual, o contato mais direto deve ser evitado. Pega uns filmes, vai se resolver sozinho ou sozinha e tudo se resolve. Depois de 14 dias melhora, né, doutor? Doutor Renato, Renato Santos, ele falou que conhece algumas mulheres que tiveram Covid, que tiveram alteração no ciclo menstrual. Existe entendimento da literatura nesse sentido, algum tipo de reflexo nesse sentido também? Existe sim, isso é uma coisa muito frequente no consultório, pacientes que estão com algum tipo de tratamento, por exemplo, para bloquear a menstruação e de repente depois do Covid voltam a sangrar. O Covid, como eu falei, ele tem uma predileção por um receptor que onde ele mais se encontra é no tecido do endotélio vascular. Então isso pode alterar a cascata de coagulação. Um dos tratamentos para o paciente que tem Covid grave é o uso de anticoagulantes. Então pode sim afetar a cascata de coagulação e alterar o padrão menstrual, normalmente para mais das pacientes que tiveram Covid. Ou seja, aumentar o fluxo, aumentar o número de dias, aumentar o volume de sangramento. Ainda voltando aqui um pouco na atenção, doutor, com relação, né, a tudo que a gente está passando, tem sido muito comum, chegam, né, as mensagens para a gente, do de um reflexo depressivo, eu não vou dizer que é depressão, porque obviamente eu não fiz o diagnóstico e não sou médico para isso, de um reflexo depressivo das pessoas por tudo que a gente está passando. E muita gente mesmo está perdendo esses pequenos prazeres, né? Assim, tem gente que está ainda em isolamento restrito, que não pode, obviamente, sair, e nem o contato com o próprio corpo tem sido desenvolvido, né? Assim, não se toca, não se masturba, não se conhece. De que maneira a gente pode pensar, aí falando para quem está sozinho, depois eu vou falar sobre quem está em casal. Quem está ainda resistindo e deve resistir, né, na pandemia, a não se encontrar com outras pessoas para ter esse maior cuidado e tudo mais. Que está dentro de casa sozinho, como é que essa prática sexual individual pode auxiliar e de que maneira fazer isso também de uma maneira que não seja uma pressão, né? De, eu tenho que me masturbar para poder ficar bem e viver feliz e contente dentro de casa. Como é que as pessoas podem achar esse equilíbrio, né? Na realidade, assim, esse espectro depressivo aumenta muito, por quê? Porque todos os fatores que compõem essa pandemia confluem para reduzir a produção de serotonina. 80% da nossa serotonina é feita no intestino. Então, na pandemia, as pessoas bebem mais, as pessoas comem mais, comem coisas menos saudáveis, e isso Uhum. tudo aumenta a inflamação intestinal, diminui a produção de serotonina, que aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, tudo isso. Então, assim, em primeiro lugar, é tentar manter o ritmo circadiano o mais próximo da normalidade que ele puder, de hora de dormir, de hora de acordar, de alimentação, de prática de atividade física, e o sexo vai estar inserido nessa normalidade. Não deve ser uma Uhum. obrigação, mas deve ser feito quando se tem vontade. E eu acho que, assim, hoje em dia, isso é facilitado, inclusive, por esse tipo de tecnologia que a gente tem hoje. Você pode fazer sexo virtual com seu parceiro ou com sua Uhum. parceira, né? Hoje você pode ter mais acesso a inúmeros filmes e vídeos pela internet. Então, aquilo que mais lhe agradar e dentro de mais possível da normalidade, sem pender nem para o exagero, nem para a ausência. Eu acho que tentar o ponto de equilíbrio é o mais palpável nesse período que a gente está vivendo.
E assim, óbvio que eu falei aqui de um extremo, né, de gente que ainda se mantém. Eu lembro, assim, bem no comecinho da pandemia, eu recebi uma sexóloga chamada Cris Arcuri. E a gente falava assim, ó, gente, segura aí que vai ser pouco tempo e tal, etc. Porque era um prognóstico que a gente tinha, né? A gente já está falando de mais de um ano de pandemia, com a possibilidade de ter pelo menos mais quase isso. Como é que a gente pode pensar, doutor, em quem aí ainda está resistindo, né, e se encontrar com outra pessoa que por uma questão física, né, não vai conseguir e quer fazer isso de maneira segura? Existe alguma maneira segura de encontrar outra pessoa nesse momento de pandemia para evitar uma contaminação pela Covid ou não? Eu Não. sei que é uma pergunta difícil, mas eu sei que muita Infelizmente, gente está não. pensando nisso. A maneira segura que teria seria você pedir o exame dessa pessoa, você e essa pessoa ficarem confinados 14 dias para ter certeza que não estava num período de janela e ficarem juntos e não, depois disso e não mais entrar em contato com outras pessoas. É o que acontece, por exemplo, com quem é casado ou com quem vive com outra pessoa, porque aquela pessoa já está Uhum. dentro da sua realidade. Tanto que vários memes Sim. apareceram, né? Que assim, estamos num período que agora só agora os casados têm mais relações sexuais do que os solteiros. Porque uma das coisas que os solteiros se vangloriam dessa possibilidade de pluralidade, de ter mais relações sexuais do que quem tem a vida de casado. E agora, nesse momento, as pessoas solteiras se viram em mais dificuldades justamente por isso. Porque, infelizmente, você não tem. Você tem, por exemplo, um HIV, você tem uma doença sexualmente transmissível que você sabe que vai colocar um preservativo e vai reduzir a chance de você se contaminar. Mas você ter uma relação sexual e evitar um coronavírus é algo muito difícil. Por mais que os dois estejam de máscaras, essa respiração próxima, tudo isso a gente não tem como garantir. A não ser nessa situação específica que eu falei. É difícil mesmo. Até trazer aqui um comentário da doutora Milena Brandão, que ela fala com relação à autoestima, né? Talvez aqui com relação a quem está junto, né? De também pensar na sua individualidade. Nesse excesso de convivência, tem trazido muito conflito para os casais, como eu citei aqui alguns exemplos, como o senhor mesmo bem falou. E a gente sabe que a individualidade, ela sempre acaba sendo colocada de lado dentro das relações, né? Como é que a gente pode pensar, doutor, para esses casais que estão com esse excesso de convivência, não necessariamente transando muito, porque a gente sabe que às vezes o excesso de convivência tem um efeito contrário, mas para encontrar esse ponto de equilíbrio, né? De assim, de até aproveitar o momento de estar junto para desenvolver outro tipo de atividade, até mesmo aproveitar o relacionamento de uma maneira mais produtiva, né? Eu acho que assim, que o casal ele deve ter. Você tem o companheiro A e o companheiro B. Então, é como aquela coisa que a gente aprendia na quinta série, que é interseção de conjunto. Ou seja, você vai Uhum. ter no meio de dois círculos a vida em comum e de fora dos círculos a vida individual de cada um. Eu acho que a gente só tem saúde em qualquer tipo de relação, seja de amizade, seja de companheirismo, seja de marital, seja de namorado, quando você tem preservada a sua individualidade também. Então, os casais têm que achar um ponto de equilíbrio de ter os momentos que são do casal e os momentos individuais de cada um. Eu acho que esse é o segredo para que você consiga ter uma relação longeva. E quando a gente, assim, quando o senhor respondeu uma das perguntas, você falou com relação ao homem que acaba tendo esse dispositivo, essa propensão sexual, ao desejo, à vontade maior. Independente do gênero, sempre no casal tem alguém que procura mais do que o outro, né? Como é que a gente pode pensar nesse equilíbrio mesmo, né? Para evitar até um conflito, né? De repente a pessoa tá ali, a pessoa quer ficar, dormir, ficar em paz e tá a pessoa ali naquela futucação o tempo todo, né? Eu acho Como que é encontrar melhor, esse eu acho que é ponto, né? melhorando a qualidade da sua relação sexual. Porque na realidade o que acontece? Porque muitas vezes o homem, eu vou dizer o homem porque isso não importa a sexualidade dele, porque o homem, independente da sua sexualidade, tem muito mais testosterona. Então, teoricamente,
teria muito mais libido do que alguém do sexo feminino. Mas, às vezes, você ter múltiplas relações de baixa qualidade é que faz você querer ter relação sexual o tempo todo. Se você tem com seu parceiro ou com sua parceira uma relação que é mais completa, uma relação sexual com mais intensidade, uma relação sexual mais prazerosa, com uma durabilidade e com proporcionando um prazer mais intenso para os dois, você vai deixar esse homem pelo menos 3, 4 dias satisfeito para ele querer ter relação sexual de novo. Mas se você tem aquela relação sexual só para cumprir a obrigação de 5 minutinhos, no dia seguinte ele já quer ter relação sexual de novo. Por quê? Porque não foi prazeroso, ou vice-versa. Então, assim, quando os casais têm relações com mais qualidade, com mais intensidade, com maior prazer, normalmente você não precisa de ter muita quantidade. E você consegue reduzir esse problema de um querer muito e o outro não está querendo. Existe não sei se uma quantidade de tempo ou de dias que seria o considerado saudável, doutor, para um casal, ou isso é particular de cada um? Isso é muito particular, mas assim, a gente sabe que uma média... E quanto mais tempo de casado e mais idade as pessoas têm, que têm menores níveis hormonais, isso pode reduzir fisiologicamente. Mas não existe um valor, uma quantidade, algo que você possa especificar como normal. O que existe é o padrão daquilo. Então, quando, por exemplo, eu vou investigar uma mulher ou um homem que está achando que a libido dele caiu, eu não vou comparar ele com um padrão, eu vou comparar ele com ele mesmo. Como era a sua frequência e como ela ficou. Então, a gente vê que está acontecendo algum problema comparando ele com a média de como ele era, e não com um número médio que possa ser geral para todas as pessoas. Excelente você falar isso, que parece que eu leio aqui que eu estava pensando. Porque a gente tem sido habituado normalmente, aí vou falar normalmente dos homens, né? O homem, a gente foi criado, infelizmente, numa sociedade completamente machista para ser viril e reprodutor eternamente. E é cobrado essa postura do homem de estar ali pronto e apto para transar o tempo todo. E tem gente que não é assim, né? Obviamente que não tem a vontade de transar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Com esse volume de informação de internet, a gente sabe que, especialmente os mais jovens, acaba se comparando muito com o outro, se compara muito com performance de filme pornô, e é forjada nessa masculinidade que tem que ser sempre viril e excessivamente produtiva. Além de observar, né, assim, pensando com quem está aí com algum tipo de dificuldade, de se observar e de se comparar com, de repente, antes da pandemia, quais outros sinais, doutor, que a gente pode pensar de que, assim, é hora de realmente parar, refletir e buscar um atendimento médico e psicológico? Ou não, ou só uma questão de deixar o tempo passar mesmo? Quais seriam esses sinais, né, tanto do corpo quanto do desejo? Veja só, você vai ver assim, uma queda da vontade, pode ter alteração na qualidade da ereção, alterações no humor, pessoas que estão mais deprimidas, pessoas que estão mais ansiosas. Você tem que ver também como é que ficou a vida dessa pessoa, por exemplo. Esse casal é um casal que tem 2, 3 filhos, e estão todos de home office, e esses meninos estão tendo aula dentro de casa, e muitas vezes você teve uma redução da frequência sexual porque não tem tempo, porque as condições de vida daquele casal ficou de um jeito que não está permitindo com que ele consiga manter uma frequência sexual que era o natural dele antes. Então, assim, você investigar todos esses parâmetros que podem ser balizadores de normalidade do que ele tinha antes. E é muito comum que esteja um pouco abaixo do que era por todas essas modificações que a gente já falou aqui várias vezes, do confinamento, da mudança das inseguranças, de todas as mudanças, até na própria vida, porque muitas pessoas passaram a ficar dentro de casa o dia todo, os filhos estão dentro de casa o dia todo, muitas vezes estão sem funcionários, até por uma restrição financeira que o momento exige, e aí as próprias pessoas passam a fazer funções que antes delegavam a funcionários em casa. Então,
às vezes uma sobrecarga mesmo que essas pessoas estão passando pode causar impacto direto na vida sexual delas. E até criar o ambiente também, né? Eu vou trazer aqui uma outra reflexão de uma sexóloga que é amiga minha que estava conversando esses dias, que ela falou assim, ó, você já está em casa o tempo todo. Aí você olha para o seu marido no sofá, escorado o dia todo. Aí o ser humano sai do sofá, vendo o jogo, e vai para o quarto e quer transar com a mesma cara, com a mesma roupa, com a mesma energia. Então, assim, criar também esse momento, né? De Sim. botar uma luz, bota as crianças para dormir, bota uma música. Despertar essa eroticidade também, né, doutor? Você tem que criar o ambiente propício para isso, né? Você tem que ter o cenário, você tem que ter a sonoplastia, você tem que ter os apetrechos, os brinquedos, usar a criatividade para que aquela pessoa gire a chave, como você falou, não é a pessoa que estava lá de pijama vendo o jogo, agora é o meu parceiro sexual, ou não é aquela mulher que estava lá fazendo a comida e arrumando a casa, agora é a minha parceira sexual. Tem que existir diferença entre esses personagens, entendeu? Tem que existir um ambiente que seja propício para o estímulo sexual. É porque até assim, eu falei isso e lembrei de uma seguidora da gente, que eu sei que ela já está aqui, que ela é carteirinha assinada, e ela sempre me manda mensagem. Ela estava falando justamente isso, que o marido sempre procurava ela na hora que ela estava fazendo a comida. Ela falou assim, é impossível você ter vontade de fazer sexo com cheiro de alho, de detergente, de sabão em pó e tudo mais, né? Então, assim, cabe também para os casais terem o diálogo, né, doutor? A gente está falando aqui de procurar um atendimento, de procurar uma reposição hormonal, se for o caso, mas às vezes tem uma coisa que nem não custa Fazer o nada, dever de que é casa é super barato, importante. que é conversar, né? É justamente fazer o dever de casa é importante, conversar, trocar ideia, preparar o clima, criar toda aquela, assim, tentar voltar para quando você era namorado. Quando você está no início de um namoro, no início de um relacionamento, você procura fazer tudo para agradar aquela pessoa, para impressionar, para se mostrar atrativo para aquela pessoa. Então, por que não tentar fazer isso num relacionamento já duradouro, para que esse relacionamento se mantenha e se renove? Então, essa pode ser a chave de você conseguir manter o estímulo sexual do casal. Então a gente está quase chegando aqui no finalzinho do nosso tempo. Eu sei que o senhor falou várias dicas, né? Acabou que no meio das perguntas a gente respondeu várias dicas nesse sentido. Mas se a gente pudesse elencar, né, alguns pontos de atenção, tanto individuais quanto dos casais, para evitar que essa tensão relacionada e obviamente justificada, a gente não está aqui minimizando nenhum efeito da pandemia, eu quero só reforçar isso, mas assim, de que maneira a gente pode pensar o que fazer para evitar que essa tensão, que já é enorme, com tudo que a gente está passando, acabe se transformando num segundo problema, né, com relação à vida sexual das pessoas. O que é que a gente pode pensar, o que é que as pessoas podem fazer também? Eu acho que é tentar, como eu falei antes, manter o ritmo circadiano o mais próximo possível do normal. Ou seja, você tem que ter uma rotina, você tem que ter tudo aquilo que você precisa fazer ordenado. Porque se você deixa a sua rotina ficar bagunçada, tudo isso vai levar a todos esses desarranjos que a gente está falando. Então, assim, ó, você acordar e ter uma cronologia do que você vai fazer ao longo do dia, mesmo que seja dentro de casa, você se programar para que em determinado momento do dia você pratique a sua atividade física quando possível. Agora as academias já abriram, mas quem pode correr ou fazer exercícios funcionais em casa, tem vários aplicativos para isso. Tentar manter o mais próximo possível de uma alimentação saudável, porque a alimentação é a base da nossa saúde para tudo. O nosso alimento pode ser o nosso melhor remédio, e isso não é um chavão, isso é realidade. Não existe doença que não possa ser prevenida com boa alimentação e atividade física. Entendeu? Meditar pelo menos 5 a 10 minutos todos os dias, orar aquelas pessoas que creem em algum tipo de religião, ou seja, fazer tudo aquilo mais próximo da normalidade para que você deixe o seu organismo em equilíbrio. Porque se você tenta manter tudo isso, é muito mais fácil que você consiga manter a sua saúde mental, e mantendo a saúde mental é muito mais fácil que você consiga manter
todo o equilíbrio na sua vida, inclusive da sua vida sexual. Só voltando um pouco à questão da alimentação, doutor, que quando o senhor falou antes, eu acabei colocando outra pergunta e agora também eu já ia colocar outra pergunta. Mas quais seriam esses alimentos que podem colaborar e contribuir com esse reforço, né? O senhor citou antes algumas questões proteicas, mas assim, se a gente for dar exemplo de alguns alimentos que podem melhorar o nosso sistema imunológico também, para combater a Covid, mas também para ter uma vida sexual melhor, né? Então, assim, quando a gente pensa em saúde no geral e imunidade, a gente pensa nos alimentos que são menos inflamatórios. Então, seria o quê? Reduzir o consumo de glúten, de açúcar simples, de derivados de leite, de óleos vegetais, de excesso de açúcar, de álcool principalmente, que muitas pessoas estão abusando nesse período de pandemia e isso gera um impacto negativo, inclusive na saúde sexual, porque o excesso de álcool causa disfunção erétil no homem, pode causar diminuição da libido e dá preferência ao quê? A comida de verdade. O que é comida de verdade? Arroz, legumes, frutas, carnes magras, frutos do mar, entendeu? Frutos secos ricos em zinco, em selênio, como castanhas, entendeu? Castanha do Pará, esses nuts que eles são ricos em minerais que vão melhorar a nossa imunidade. Tomar pelo menos uma boa quantidade de sol, de 30, 40 minutos de sol por dia, porque o sol ativa a vitamina D na pele, a vitamina D é um modulador natural da nosso sistema imunológico. Então, essas são algumas práticas diárias que a gente pode ter que naturalmente vão ajudar muito na imunidade e na nossa saúde. Perfeito. Então, Jorge, a gente está quase realmente chegando agora no finalzinho do nosso tempo. Eu queria que o senhor explicasse como é que as pessoas podem lhe localizar. Vi aqui algumas pessoas perguntando, né, onde o senhor atende, como é que lhe marcam a consulta. Dê aí seu recado, como é que as pessoas te acham. No meu perfil tem todas essas informações e no perfil também da minha clínica, que é a Clínica Dr. Jorge Valente. Eu atendo em 4 estados, eu atendo em Salvador, aqui na minha clínica, atendo em Aracaju, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, no meu perfil do Instagram tem o telefone de contato, que vocês podem ligar para a central de marcação e marcar em qualquer um desses estados, ou por telemedicina, que eu também atendo para qualquer lugar do mundo. Aí não precisa estar presencialmente em nenhum desses 4 estados. Pode estar em qualquer lugar do mundo que a gente faz as consultas também por telemedicina. Perfeito. E assim que terminar a nossa transmissão, pessoal, eu vou salvar aqui no nosso IGTV, vou marcar lá o @Dr. Jorge, vocês já podem seguir ele, mandar mensagem e cuidar da saúde física e sexual também. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua atenção, pelo compartilhamento de tanto conhecimento. Foi ótimo te receber aqui. Jorge, eu que agradeço, foi um prazer compartilhar com você essa live. A interação foi excelente, acho que a gente conseguiu responder a grande maioria das perguntas e fico sempre à disposição, quando precisarem, estou aqui. Maravilha. Pessoal, obrigado. Lembrando que na próxima terça-feira a gente tem mais um programa Saúde e Bem-Estar, 18 horas, aqui no Instagram do Jornal Correio. E semana que vem eu vou conversar com o pneumologista Otávio Messeder, do Hospital Português, que vai falar sobre as síndromes pós-Covid, para falar como quem teve Covid pode se cuidar para ter uma qualidade de vida melhor. Espero vocês na terça. Tchau, doutor. Tchau, pessoal. Até mais.